Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo nós vamos explicar um pouco mais sobre rede doméstica. Se por acaso você já sabe um monte sobre redes, então esse vídeo não é para você. Porém, se você não tem muita certeza como que funciona uma rede, qual que seria os dispositivos e a função de cada desses dispositivos, então esse vídeo é para você. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu mostrei vários vídeos anteriores mostrando qual seria a diferença de diferentes placas de rede ou a diferença de velocidades de rede. Porém, eu não expliquei o básico. O que seria um roteador, o que seria um switch, o que seria um firewall, como que você pode integrar ele para conseguir o melhor de cada um desses dispositivos. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Como falei, a intenção de gravar esse vídeo será explicar o básico. Se por acaso você sabe muito sobre networks e diferentes aplicativos ou devices que você vai conectar nesse network, esse vídeo não é para você. Porém, para a maioria das pessoas que não sabem a diferença de cada um, esse vídeo vai se tornar bastante interessante. Então, se a gente vir aqui na minha tela, aqui o tema desse vídeo vai ser como funciona a rede doméstica. E nós vamos comentar mais sobre roteadores, switches, firewalls e como que você pode integrar cada um desses dispositivos para ter a melhor performance possível. Então, antes de mais nada, nós vamos entender o que seria um roteador. Aqui na minha tela tem um exemplo de um roteador, na qual o roteador vai gerenciar o tráfego. Ele vai garantir que todas as informações que vêm do modem, ele vai entrar nesse roteador e vai mandar para o dispositivo diferente, na qual ele vai gerenciar a informação básica de IPs, na qual ele vai criar uma tabela com todos os IPs das máquinas, assim ele vai saber exatamente qual das máquinas que está pedindo aquela informação específica. Sem roteador, e se você conectar diretamente no seu modem, alguns dos modems eles só vão ter uma porta na qual não vai permitir você conectar mais dispositivos ou gerenciar essa tabela. Como eu comentei, modem só serve para disponibilizar a internet. Sem o seu roteador você não consegue ter a comunicação ou pelo menos o gerenciamento de diferentes dispositivos conectados nessa mesma rede. E seria a informação básica para criar tua rede. Normalmente o roteador, nesse caso, ele vai permitir você definir subdomains, na qual vai ser os IP address que você vai querer. Nesse caso, meu subdomain seria 192.168.1.1/24, na qual ele poderia chegar de 1 a 254. Então, se você quiser utilizar outros domains ou quiser ter mais IP address, você pode utilizar o roteador para isso e ele vai garantir que o tráfego vai ser mandado para o dispositivo correto. Por isso mesmo que é tão interessante. Além do mais, ele permite que os dados sejam transmitidos para a internet, se for o caso. Então, se o computador quiser comunicar diretamente à internet, ele vai direcionar e vai garantir esse caminho. Além do mais, ele vai servir como gerenciador de rede e você pode também ter questões de firewalls nesse próprio roteador, na qual seria um sistema híbrido. Permitiria mais dispositivos conectar na sua rede e, além do mais, conseguiria gerenciar esse tráfego. Uma coisa que vale a pena lembrar é que existem diferentes tipos de roteadores. A maioria dos roteadores residenciais ele já vem com o Wi-Fi integrado, na qual você consegue conectar seus smartphones ou conectar diferentes dispositivos através do Wi-Fi, não através de cable. Então, falando sobre cable ou cabo, nós vamos entrar na segunda opção, do segundo dispositivo que nós teríamos. Esse segundo dispositivo seria o nosso switch. O switch, basicamente, ele vai conseguir gerenciar a transmissão de dados. Ele não vai servir como gerenciador de firewall, ele não vai servir como extensão de Wi-Fi. A única coisa que ele vai fazer é, ele vai pegar a informação do modem e vai mandar para os próximos dispositivos, na qual você tem várias portas. Você consegue switches de 8 portas, 6 portas, 24 portas e assim por diante, na qual a única função dele é otimizar o fluxo. Então, se por acaso tiver 10 conexões aqui, ele vai garantir que se por acaso esse dispositivo quiser conectar para a internet, então ele vai fazer o caminho utilizando normalmente o MAC address
e desse jeito você consegue ter acesso à internet. Lembrando, tem dois tipos básicos de dispositivos ou dois tipos básicos de switches. Os switches não gerenciados e os switches gerenciados. Os switches não gerenciados seriam os switches mais baratos, mais comuns para casas, para empresas pequenas e assim por diante, porque basicamente todos os dispositivos que vão estar conectados nesse switch vão conseguir se comunicar entre eles e vão conseguir se comunicar na internet. Porém, se por acaso você quiser ter um pouco mais de controle, daí vem a questão dos switches gerenciados. Esses switches gerenciados, ele consegue monitorar o tráfego, ele consegue garantir que o tráfego vai para um local específico, criando diferentes VLANs, e além do mais, você pode limitar a velocidade para um dispositivo específico e assim por diante. Bem parecido na qual você poderia fazer com o roteador utilizando Wi-Fi, porém o switch gerenciado ele é feito justamente para isso. Então, em outros termos, router ou roteador vai ser o seu cabeça, a sua inteligência de todo o sistema, e o switch seria só para ele dividir o fluxo de informação. E daí vem a questão do firewall. Firewall, você tem várias opções de firewalls. Você pode ter hardware dedicado para fazer o firewall, você pode ter software dedicado para controlar esse firewall, você pode criar network firewall, você pode ter aplicações de firewall e você pode até ter o cloud firewall, na qual ele vai funcionar através da internet. E agora você vai me perguntar, ok, o que seria o firewall? Ele garante que, de acordo com suas configurações, vai ter o tráfego ou não. Vamos supor que você queira abrir uma porta específica. Você não vai estar abrindo a porta específica no seu roteador. Você estaria abrindo a porta específica no firewall do seu roteador, na qual ele vai permitir esse tráfego. Se por acaso a porta estiver fechada, ele não vai permitir que tenha tráfego nenhum. Além do mais, ele vai garantir que, se por acaso alguém estiver atacando a tua rede ou tentando fazer acesso sem autorização, ele vai estar bloqueando e vai basicamente proteger o teu sistema. Imagine o firewall como um sistema de proteção, na qual ele permite tráfego que saia e para dentro. Normalmente esses firewalls só vai ser dedicado para acesso à internet. Você não vai configurar muito firewall para acesso local, porque switches gerenciados já fazem essa questão específica e o seu roteador faz esse gerenciamento de tráfego interno. Então, firewall só vai ser aplicado se por acaso você pensar na sua rede externa, ou seja, acesso à tua internet. E agora nós vamos ver aqui, qual que seria a melhor opção? Bem, mais ou menos eu quis criar esse flow ou esse diagrama na qual você teria um roteador, não necessariamente que todos os dispositivos têm que estar conectados no roteador. Você teria um switch na qual você consegue disponibilizar mais portas de rede e assim você consegue ter uma rede maior, um network na tua casa maior. Vou dar um exemplo básico. Eu tenho minha casa e eu tenho mais que 4 dispositivos. Eu acredito que eu devo ter uns 10 ou 15 dispositivos diretamente conectados na minha rede. Então, como que eu conseguiria conectar todos os dispositivos diretamente no meu router, no meu roteador, só com 4 portas? Não teria possibilidade. Por isso mesmo que você pode ter o roteador, alguns dispositivos podem estar conectados diretamente no seu roteador, porém, a maioria dos outros dispositivos pode estar conectado em diferentes switches, na qual você vai divergir o tráfego com muita pouca perda. Por que eu falo com muita pouca perda? Por causa que os switches são desenvolvidos para mais ou menos otimizar a velocidade e ele não vai precisar utilizar muito processamento. Ele simplesmente vai falar, agora o tráfego vai para cá, o tráfego vai para lá, o tráfego vai para cá. Lógico, switches mais profissionais, mais enterprises, ele teria um thresholder ou um limite de tráfego maior do que apenas esses switches básicos residenciais, na qual ele teria a capacidade de processar as informações um pouco menores, mas ele não necessariamente processa, ele simplesmente direciona as informações. Por isso mesmo que é interessante você ter os dois e normalmente no seu roteador, quando você ligar ao teu modem ou ter o acesso externo, você vai ter o teu firewall conectado para garantir que o tráfego seja de modo seguro e só o que você realmente queira acessar vai ser acessável. E agora você está me perguntando, como que eu poderia melhorar minha rede? Como que eu conseguiria ter a melhor performance do meu sistema? Basicamente, cabos de qualidades. Você vai me falar que todos os cabos são parecidos, mas não. Existem diferentes tipos de cabos, tais como Cat,
5E, teria Cat6, Cat7 e assim por diante, na qual a quantidade de perda de informações vai ser muito menor. Porém, o preço vai ser mais alto e você vai conseguir melhor desempenho. Por isso mesmo, tenta investir no melhor cabo na velocidade que você quer utilizar. Se por acaso você quiser utilizar 10 GB de network na sua rede, não adianta você colocar um cabo com Cat5, porque ele não vai conseguir maximizar essa velocidade. Outra coisa, mantenha todo o seu sistema atualizado. Muitos desses roteadores vão fazer atualizações automáticas, porém garanta que ele está atualizado. Por quê? Primeira coisa, essas atualizações servem principalmente para o seu firewall, principalmente para garantir que, se alguém descobrir uma brecha do sistema, eles vão tentar atualizar, que evita que no futuro as pessoas utilizem aquela mesma brecha para acessar o seu roteador. Outra coisa, todo sistema deve ter senhas seguras e de preferência senhas diferentes para cada dispositivo. Por quê? Se por acaso uma das senhas foram descobertas, você ainda continua tendo a garantia que outros aplicativos ou outros sites não tenham a mesma senha. Por isso mesmo, tente usar um gerenciador de senhas, na qual torna tua vida muito mais fácil e você consegue criar senhas mais complexas, com números aleatórios, com letras aleatórias. Outra coisa, se por acaso você realmente quer garantir que o seu sistema ou sua rede está segura, tente investir ou considerar um firewall extra. Como que eu falo um firewall extra? Normalmente, quando o provedor de internet oferece um roteador para você, ele não vai oferecer o melhor roteador possível. Ele vai oferecer o roteador mais barato, que serve para eles, porém com limitação de firewall, limitação de portas, limitação de muitas coisas, e você tendo um sistema separado, tal como eu tenho no Unify, que eu já postei alguns vídeos anteriores, que você pode fazer direcionamento de tráfego, você pode garantir que umas regiões específicas não vão ter acesso à tua rede e assim por diante, daí você cria um ponto mais seguro na sua rede. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Esse vídeo foi super rápido, só falando sobre qual que é as componentes da sua rede residencial. Então, se por acaso você for para uma empresa, vai ser um pouco diferente, porque eles vão precisar ter acesso com mais usuários, eles vão precisar ter uma transmissão de dados maior e, além do mais, eles vão querer ter uma garantia um pouco melhor e muitas vezes vão até utilizar uma VPN dedicada, na qual seria um dispositivo que só roda VPN e assim por diante. Então, se você gostou desse vídeo, achou interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.